Boa tarde, pessoal. Maria Isabel, passando por aqui para passar o conteúdo em relação a Vygotsky, né? Nós já começamos a ver lá no espaço virtual de aprendizagem por conta do vídeo que eu disponibilizei para vocês. Semana passada, em decorrência de uma problemática técnica, eu acabei não conseguindo fazer a nossa web, como eu gosto de estar fazendo. Esta semana, entendo que a gente consiga estar se encontrando pelo espaço virtual de aprendizagem, pela web, mas estarei agora numa perspectiva, né, de passar um pouco mais do conteúdo que eu não consegui passar semana passada, apresentando aqui um material através deste vídeo, tá? Então agora é só para eu, estou iniciando nesta tela, né, para cumprimentá-los, mas agora eu vou estar deixando mais especificamente o material da própria lâmina, tá certo? Da lâmina, né, dos slides, né? Lâmina é coisa antiga da minha época lá que a gente usava retroprojetor, hoje não é mais, podemos chamar de slide, eu acho, né? Enfim, vou estar passando então para vocês esses materiais, tá ok? E nos encontraremos depois pelo espaço virtual de aprendizagem, tá ok? E aí pensarmos, gente, né, o Vygotsky é um teórico que teve um tempo curto de vida, né? Ele viveu só 37 anos, mas um teórico que tem uma importância muito grande para a psicologia, para a educação. O Vygotsky, ele nasceu na Rússia, né? Hoje na Rússia, na Bielorrússia à época, e foi um grande estudioso, né? Ele estudou muito, na verdade, um tempo curto de vida, mas com uma produção literária muito grande, uma produção acadêmica, técnica muito boa e muito vasta. Ele aprofunda, né, os conteúdos dele pelos estudos de psicologia, de filosofia, de literatura, tinha uma preocupação muito grande para acabar, né, para ter uma forma, desta forma fez uma pesquisa muito grande, com o objetivo que ele tinha maior era de acabar com o analfabetismo na Rússia. Então ele tinha uma série de atividades, tinha instituto para trabalhar com pessoas que tinham deficiência física, mental, mas sempre com o objetivo que mesmo que a pessoa tivesse uma limitação por conta de uma determinada problemática, ele tentava, de uma certa forma, conseguir instrumentos para que aquela pessoa, caso tivesse, né, que fosse não visual, tivesse formas de acessar aos conteúdos para que conseguisse efetivamente ser alfabetizado. Então ele tinha uma preocupação muito grande com isso, e de fato era para acabar, ele tinha a intenção de acabar com o analfabetismo na Rússia. Apresenta uma teoria, né, calcada no materialismo histórico, calcada numa perspectiva sócio-histórica, tendo em vista, né, que o Vygotsky ele tem uma influência do Marx, né, então ele acaba entendendo que as origens das formas superiores de comportamento, que é exclusivo do humano, né, exclusivo do homem, elas deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior, mas o homem não é apenas produto do seu ambiente, é também um agente ativo no processo de criação deste meio, que é esta base bastante marxista da compreensão dialética, né? Ao mesmo tempo que você tem uma influência do meio, você tem aí uma atividade neste meio também. Você é um sujeito, né? Um ser dotado de consciência, né, na direção das formas superiores de comportamento, pensamento, memória, atenção. Então você tem esta possibilidade diferente dos animais, né, que a gente poderia estar chamando de animais irracionais. Nós temos essa diferença, né? Então o Vygotsky ele foca, né, na compreensão de que nós, além de sermos influenciados pelo meio no qual nós estamos inseridos, nós também agimos sobre este meio. E aí tem uma citação aqui bastante interessante do Capital. Eu vou estar lendo para vocês o Capital do Marx, né? Então, o que é colocado nesta citação do Capital? A aranha executa operações que lembram as de um tecelão, e as caixas que as abelhas constroem no céu poderiam envergonhar o trabalho de muitos arquitetos. Mas mesmo o pior arquiteto difere da mais hábil abelha desde o princípio, pois antes dele construir uma caixa de tábuas, já construiu em sua cabeça. No término do processo de trabalho, ele obtém um resultado que já existia em sua mente antes
que ele começasse a construir. O arquiteto não apenas muda a forma dada a ele pela natureza, dentro dos limites impostos pela natureza, mas também leva a cabo um objetivo seu que define os meios e o caráter da atividade ao qual ele deve subordinar sua vontade. Ou seja, nós temos essa possibilidade de pensarmos, né? De termos um planejamento anterior à nossa ação. Isso é do homem, né? Nenhum outro animal consegue ter esta possibilidade de planejamento. Então, por melhor que seja, né, esta abelha, ela vai sempre construir da mesma forma, né? Não tem esse planejamento, isto é natural, da condição filogenética dela, que a gente vai ver um pouco mais à frente, ali todos esses planos genéticos, né? Mas a abelha filogeneticamente, ela tem possibilidade de fazer isso, da mesma forma que a aranha filogeneticamente, mas nós temos outras, né, formas, né? Nós avançamos além da filogenética, temos a nossa ontogênese, que vai viabilizando o nosso ser durante aquele período que nós estamos vivendo, a questão da sociogênese, que são as relações que nós vamos travando, e a perspectiva mais psicológica da microgênese. Os planos genéticos, em uma certa medida, eu já falei, mas a filogênese, né? Então, essa história da espécie, essa possibilidade é pertencente àquela espécie. Então, filogeneticamente, nós, enquanto seres humanos, temos a capacidade de andarmos de forma bípede, por exemplo, mas filogeneticamente nós não temos condição de voarmos, né, com o nosso próprio corpo. A gente tem possibilidade de construir máquinas para que voem, mas não temos possibilidade de voarmos, né, com o nosso próprio corpo. Filogeneticamente, uma ave pode tem esta possibilidade já por conta da sua organização enquanto história de espécie, né, e todas as alterações que vão tendo aí no decorrer da história, né, de milênios e milênios. A ontogênese, né, que é a história de um sujeito da espécie, então é o ciclo vital, o caminho percorrido daquela pessoa durante a vida, né, então qual é o ciclo vital desde o momento que eu me constituí, né, enquanto sujeito humano, né, num determinado momento, numa determinada relação social, eu vou construindo aí esse meu caminho, né, esse meu ciclo vital. O desenvolvimento da criança, depois para o adolescente, depois a vida adulta, depois a velhice. Então, isso vai se dando numa perspectiva da ontogênese. A sociogênese, que é a influência da cultura e do momento histórico do desenvolvimento do sujeito, né? Então, nós temos uma influência direta da cultura e do momento histórico do desenvolvimento que nós estamos. E aí, se nós pensarmos, né, as crianças que estão hoje vivenciando a questão de pandemia, a influência desse momento histórico, com certeza vai ter uma marca, né, na vida das pessoas, e pensarmos crianças pequenas, uma marca muito forte, né, por conta deste momento histórico, né, que a gente está vivenciando. Isso tem uma relação direta com o desenvolvimento destes sujeitos. Uma criança pequena, mais fortemente, né, dependendo o tempo que nós ficarmos nisso, isso vai ter uma diferença, sim, na perspectiva de desenvolvimento. A microgênese, que é a história do surgimento de uma habilidade no sujeito. Então, na minha microgênese, eu tenho possibilidade de aprender determinadas coisas, mas aí é meu, é psicológico, é individual, né? Então, como é que a pessoa aprende a engatinhar, né? De que forma. Mas o que é interessante, mesmo na microgênese, isso é importante que seja entendido, que não é determinado, né? Se nós pegarmos esse desenvolvimento, ele é tipicamente humano, ele não tem uma determinação, né? Não é determinado, ele é aprendido. As pessoas vão aprendendo, vão se desenvolvendo por conta destas condições, filogenética, ontogeneticamente, né, que é como ela vai se desenvolvendo aí no período que é da vida daquela pessoa, mas com a influência da cultura, e isso vai redundar
no indivíduo, né, microgeneticamente, na microgênese, desculpe, não microgeneticamente, na microgênese, né, então no menor componente ali. Então, o resultado que vai se dar naquela pessoa faz com que ela tenha condição de aprender de determinada maneira, né, diferente de da abelha, que ela é dotada de uma capacidade que independe, né? Independe das relações que ela terá, independe disso, né? Nós não é independente, nós aprendemos a caminhar de forma bípede, mesmo que filogeneticamente eu tenha essa capacidade mas isso vai depender das relações que eu tenho com as pessoas do meu entorno, vai depender de se alguém me ensinar a fazer isto. Então, essa é a grande diferença que nós temos. Independente de ensinar ou não a um cachorro, ele vai caminhar. Não precisa ele ter alguém que o ensine, né? Pegue pela mão e faça ele caminhar. Isso é dele, já é natural, né? É determinado. Ei, gente, acabei de virar um monte de água, mas vou continuar aqui, tá? Independente, né, independente das relações sociais, né, que ele terá, né, isso independe, tá ok? Então, o ser humano e esses planos genéticos do desenvolvimento, eles são interessantes de olhar, que nós necessariamente temos esse caminho, né, para poder nos constituirmos nas pessoas que nós somos, né, até chegar nessa perspectiva mais micro, individual de cada um. Mas para eu ser quem eu sou, ter uma relação direta, né, com essa cultura que eu estou inserida, pelo momento histórico, né, pela forma que eu fui me desenvolvendo e, obviamente, por conta dessa genética mesmo, dessa filogênese aí que é do humano, ok? O homem, para Marx, desculpe, né, para Vygotsky, nessa mediação do homem com o mundo, ele não se relaciona apenas diretamente, ele tem instrumentos para isso, né? O que a gente chama de mediação simbólica. Nós temos uma possibilidade, né, por meio da linguagem e por conta dos signos que são compartilhados, que a gente compartilha os signos, né, de uma pessoa com a outra, de uma geração com a outra, inclusive, né? Nós não reinventamos todo o tempo as mesmas coisas, porque essa nossa relação com o mundo, né, nós enquanto homem nos relacionamos com o mundo de uma forma mediada, não é uma relação direta que todos têm que começar do zero, absolutamente, né? Então os signos, eles são construídos culturalmente e tem um significado partilhado, que você pode partilhar, você passa as informações para as pessoas que estão em processo de desenvolvimento anterior ao seu. Então a criança nasce já num contexto cultural, num contexto histórico, e as pessoas mais experientes vão mediando as relações com as pessoas menores através, né, da fala, através do exemplo, através da experiência. Então, e nos outros animais você não tem como apresentar, não tem esta mediação. Ela acaba se dando de uma maneira direta, né? Ela não tem essa relação. Você não consegue explicar pela linguagem, né, o que aconteceu com a geração anterior daquele cachorro, por exemplo. Né? A cachorra não vai explicar para os seus filhotes o que acontecia na vida dela. Né? Então, eles estão sempre começando do zero, né? Sempre iniciando por conta da condição que eles têm filogeneticamente, certo? Então, nós temos esta possibilidade, né, que dá com que nós tenhamos, né, uma relação, essa relação do homem com o mundo, que ela é mediada, né? Ocorre especialmente pela fala, né, pelo discurso, pela linguagem. A língua, ela inicia-se com a função
de início de comunicação e depois ela alcança o pensamento generalizante, ou seja, no início essa função de comunicação é só de troca mesmo, de socialização, sem um significado. Você tem uma relação com as crianças pequenas, você tem uma possibilidade ali de troca, mas a criança ainda não tem essa função, quando a criança é pequena, né, é menos de 1 ano, que ainda ela não teve a possibilidade de ter esse pensamento generalizante, a simbolização requer o uso da língua com uma compreensão generalizada do mundo, a capacidade de classificar, de nomear os objetos, colocando-os em diferentes categorias. A criança pequena ela não consegue, então, de início, a fala ela vai viabilizando uma comunicação, ela vai viabilizando uma troca, depois a criança tem uma apreensão da linguagem para ela própria, depois ela vai tendo uma possibilidade de também utilizar a fala como pensamento generalizante, mas para isso ela teve que ter um caminho anterior neste contato com pessoas mais experientes do que ela, para poder, num determinado momento, ela ter a condição de pensar acerca de algumas coisas, ou seja, ela pensa a respeito do carrinho que ela quer pegar, que está na garagem, por exemplo, né? Mas ela tem condição para isso, ela precisa ter caminhado até o momento de entender o que é garagem, numa perspectiva só de pensamento, o que é carrinho, para poder chegar a este tipo de pensamento, de organização, né, e de abstração que uma criança muito pequena não consegue. Nomear, classificar, é dar um significado a cada palavra ou conceito. É um ato de pensamento. Pensamento e linguagem, eles se entrelaçam. As relações entre pensamento e linguagem se desenvolvem na filogênese, né? Então, em algum ponto da nossa espécie, né, da nossa história, enquanto seres humanos, mas ela também pode ser vista na nossa ontogênese, né? Quando se observa o desenvolvimento infantil. Então, a gente consegue observar isso também na nossa ontogênese. Como que a criança é bem pequena, ela ainda não fala, depois ela está na relação com outras pessoas, ela vai, através de início, né, pela comunicação, na socialização, e chega um determinado momento que ela tem acesso à linguagem que foi ensinada a ela. Ela precisou de pessoas mais experientes para poder aprender. Se esta criança, né, então, se nós pensarmos uma criança, mesmo filogeneticamente, por conta da nossa espécie, ela tem condição de falar, mas se ela não tiver nesse processo de desenvolvimento dela alguém que a ensine, ela não aprenderá. Então, isso é muito interessante do ser humano e a gente vê a importância que tem destas relações. Então, mesmo nós tendo filogeneticamente a condição e toda uma condição em termos neurológicos, né, uma perspectiva cerebral de aprendermos a falar, nós não aprenderemos senão por contato com outras pessoas da espécie, que aí vai sendo viabilizado ali no decorrer do nosso processo de desenvolvimento. O pensamento e linguagem, no primeiro momento, eles são separados, né? Porque a linguagem ela vem com esta função de socialização e comunicação. Então, ela se dá de uma maneira mais direta, né? Então, você socializa com a criança, você conversa com a criança, ela até tem uma resposta frente àquilo, você inicia uma comunicação com ela, mas a criança, quando é muito pequena, ela ainda não tem, né, essa possibilidade de uma interiorização da palavra, porque ela não sabe ainda o que significa, né? Por exemplo, quando você fala em bolsa, a criança não sabe o que é uma bolsa de imediato. Pegue a bolsa. Não tem possibilidade de uma criança que não sabe o que é bolsa, né, conseguir entender o que você está querendo dizer com isto. Então, este pensamento, né, desta inteligência prática, ambos imediatos e sem simbolização. Então, de início, né, não tem essa possibilidade de simbolização. Já o pensamento e linguagem, num segundo momento, se atrelam com a interiorização da palavra. Já tem a possibilidade de nomear, classificar, e aí, neste momento, em torno de uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, a criança já começa a ter uma fala
e já tem uma fala, muitas vezes, que é o que é chamado de uma fala egocêntrica. Uma criança de 3 anos, ela pode ainda precisar de 2 anos, dependendo, né, a forma que foi viabilizado a ela, né, estas mediações, ela precisa ainda falar e fazer alguma coisa, né? Então ela não consegue, ela tem a possibilidade de estar pensando acerca daquilo que ela vai fazer. Ela tem ainda a necessidade de falar e fazer ao mesmo tempo, né? Tem crianças que falam, João vai lá pegar a água, João vai brincar, João vai fazer isso. Ele não pensa só acerca daquilo, né? Ele vai fazendo, ele vai falando e vai fazendo. E aí ele não tem ainda esta condição de que a gente chama, que é o discurso interior, né? Então, o pensamento ele existe por meio de palavras. Para você pensar, você precisa ter uma definição do que são as coisas no mundo, né? Para você pensar na bolsa, você tem que saber o que é uma bolsa, primeiro. Primeiro teve todo um caminho para você ter essa condição, né, de poder entender quais são as coisas que estão no seu entorno. A linguagem surge primeiro fora do sujeito, então a linguagem está ali nas relações e é fora mesmo do sujeito, é nas relações sociais, apenas para comunicar o outro. Na sequência, há o processo de interiorização da palavra, que é o discurso interior, por meio da fala egocêntrica, pois o sujeito fala em voz alta para si mesmo. Foi o que eu falei, né, anteriormente. Por último, se desenvolve o discurso interior, no qual o sujeito internaliza o sistema simbólico. A língua passa a ter um pensamento apoiado em palavras, mas sem a necessidade de externalizar a fala. Olha que bacana. Então, num determinado momento, a criança ainda precisa da externalização da fala, mas depois ela consegue fazer isso sem precisar externalizar. Ela já está conseguindo fazer isso em silêncio, né? A fala egocêntrica, ela também surge em algumas situações de conflito, mesmo na vida adulta, né? Em alguns momentos a gente precisa, como se a gente tivesse, para pensar, a gente precisasse falar, né? Um exemplo em algumas situações que a gente está perdido, o exemplo que aparece lá no vídeo que eu disponibilizei a vocês, no trânsito, por exemplo, né? Você está perdido num caminho, então você, eu vou por aqui, eu vou por lá, dobra à direita, dobra à esquerda, você precisa novamente de falar enquanto pensa, né? Então, em situações de conflito, isso pode estar retornando. Na perspectiva vigotskiana, também é muito importante esta discussão que tem acerca da brincadeira, né? O papel da brincadeira, jogo simbólico, jogos de papel, né? Então, isso ele transita pelo imaginário da criança, mas obedece às regras da cultura, né? Então, a criança vai brincar de casinha, mas ela vai brincar de uma casinha que não é qualquer casinha, é a casinha que ela vivencia. É pela forma das relações que ela tem. Então, tem sim aí também, obedece aí também às regras da cultura no qual esta criança está inserida. A imitação, né, e a mímica das atividades adultas, elas trazem para o mundo da criança as regras de funcionamento da cultura e do mundo adulto. Atividade tipicamente infantil, que envolve aprendizagem e promove o desenvolvimento. A aproximação com o mundo adulto se dá pela aproximação do significado dos objetos, da simbolização. Então, a importância desse jogo simbólico, das brincadeiras, dos jogos de papel, né, nessa organização do desenvolvimento infantil. Então, é fundamental que seja viabilizado à criança esta possibilidade, né? Quanto mais ela brinca, com brincadeiras que mesmo ela cria, né? Os brinquedos industrializados, eles têm uma função, mas é muito importante que também haja brinquedo que a própria criança crie, né? Ela pega uma caixinha qualquer e aquela caixinha vira um automóvel, ela pega, né, caquinhos qualquer e organiza ali toda a sua brincadeira, a sua cidade, enfim, né? Então, é fundamental que isso seja viabilizado para a criança, né, que ela tenha essa possibilidade de criar
né, de uma forma não de brincar não só com brinquedos industrializados. Intervenções pedagógicas, né, o que a gente destaca aqui, mas que a gente vai estar apresentando um pouco melhor depois, num outro momento, de um outro vídeo, que eu vou estar passando mais fortemente pela zona de desenvolvimento proximal, que é um conteúdo que é muito rico aqui para a discussão de Vygotsky, né, que o Vygotsky tem uma compreensão acerca de desenvolvimento, e que entender como é que se dá a zona de desenvolvimento proximal, potencial é fundamental e real, né, a zona de desenvolvimento real. Então é fundamental, porque aí tem uma diferença bastante interessante em relação a Piaget, né? A perspectiva de desenvolvimento para Piaget é diferente da perspectiva de desenvolvimento para Vygotsky. Vygotsky entende que a gente tem possibilidade de interferir, né, fortemente nesse desenvolvimento, interferindo sim ali na zona de desenvolvimento proximal, né? Então a gente tem esta possibilidade, né, de fazer com que esta criança essa interferência intencional é chave para o desenvolvimento psicológico, né? Então é chave para o desenvolvimento de aprendizagem, no modo mais amplo, mas também para o desenvolvimento psicológico como um todo, né? Então quando a gente pensa em desenvolvimento em Vygotsky, nós estamos aí falando, né, numa perspectiva de aprendizagem, mas aprendizagem de uma maneira bastante ampla, né? Aprendizagem para questões da vida de um modo geral, né? Então, o quanto isso é importante nós estarmos pensando, até no momento agora, como a gente está vivenciando de pandemia, né? O que tem sido ensinado para as crianças, né? O que os adultos, as pessoas mais experientes, estão ensinando para as novas gerações, né? O que é? É empatia ou é entender que é cada um por si? Né? O que está se ensinando para as crianças, né? E o desenvolvimento, há um destaque aqui que ele não é passivo. O sujeito interfere ativamente nos outros pelas relações sociais que estabelece com os demais no processo de aprendizagem. Então, a gente está todo o tempo envolvido em cenários que vão viabilizar o desenvolvimento destas crianças. Então, isso é fundamental de entender, né? O ambiente também requer a intervenção do outro, pois está estruturado culturalmente e precisa de alguém que traduza para o sujeito do aprendizado, no caso, as crianças mais novas, diretamente ou indiretamente, por meio de objetos, de ações, né? Do seu cotidiano. O homem constrói o meio e é construído pela interação com o meio. Então, nós estamos construindo o nosso meio, nós estamos nos relacionando todo o tempo com o meio no qual nós estamos inseridos e nós estamos, sim, interferindo intencionalmente no desenvolvimento psicológico de outras pessoas também. Então, isso é prioritário que seja compreendido, né? Porque a gente tem visto agora, em época de pandemia, crianças que estão na relação com os pais fazendo a mesma coisa que os pais fazem, né? Hoje eu vendo no jornal uma criança que saiu para encontrar o presidente, porque tinha ido com o pai para um espaço com várias pessoas juntas, né? Que hoje tem se apresentado aí pela Organização Mundial de Saúde, que não deveria ter, mas a criança foi encontrar o presidente com a máscara, mas a máscara estava no queixo, né? Então, obviamente, essa criança, que já é um pouquinho maior, acho que uns 10 anos, mas enfim, ela está ali, né, numa relação com outras pessoas que estão fazendo muito parecido com aquilo que ela também fez, né? Então isso é muito sério, né? O que a gente está fazendo com estas novas gerações. Agora eu só vou para... Obrigada, gente, né? Ainda coloquei que, se puderem, fiquem em casa, né? Que é importante que a gente consiga entender que nós estamos, sim, num momento diferenciado da nossa vida, né? Um momento diferenciado, e que isso vai virar história, a gente não pode perder de vista isso, que isso faz parte, sim, da nossa cultura, e dependendo de como a gente agir, né, com as crianças que nós temos também envolvidas nessa pandemia, vai dar uma diferença muito grande do que nós teremos, tanto agora, né, porque a gente sempre tem que pensar a criança pelo momento presente, não só na perspectiva de futuro, mas entender que nós temos, sim, uma responsabilidade muito grande, né? Nós, enquanto adultos, temos uma responsabilidade muito grande com as crianças, tá certo? Me despeço, nos encontraremos agora
pelo espaço virtual de aprendizagem na quarta-feira, que será dia 6. Tá ok? Espero que vocês assistam, né, antes esse vídeo que estarei disponibilizando. Tá? Um abraço. Até mais, gente.